meus irmãos, meus amigos, estamos mais uma vez aqui debaixo da graça e misericórdia do Senhor. Estamos tratando sobre o assunto Israel, estamos mencionando a Palestina, estamos mencionando as embaixadas da Palestina, o que é uma embaixada. É importante saber isso. Você pode pensar o porquê que o pastor está falando sobre isso, está falando sobre Israel. Primeiro que aquele povo estão em guerra ali, estão em território israelense. Então é preciso saber como funciona isso externamente e como que esse povo consegue entrar nos demais países. Então ontem nós falamos sobre a embaixada, em que implica uma embaixada da Palestina dentro do Brasil. Quais são as implicações? Onde se encontram as embaixadas da Palestina hoje? Quais os países do mundo que aceitam a embaixada da Palestina? Porque mostramos anteriormente que não é um país. Então, se não é um país, por que tem embaixada? Então, precisa ser decretado como país para ser aceito. Depois vem toda a diplomacia, é uma sequência. Hoje eu vou somente mencionar mais uma vez a inviolabilidade na questão de uma embaixada e dos seus embaixadores. O embaixador é uma pessoa muito importante. Muito importante, ele é um representante de uma nação naquele país e ele é inviolável, ninguém pode tocar nele. Nenhum órgão de segurança público do outro país pode fazer uma revista, fazer uma busca, uma apreensão em um embaixador. Ele tem diplomacia, ele não pode ser abusado nesse sentido. Então aí o problema, as implicações de uma embaixada da Palestina aqui no Brasil. Vamos lá para o nosso slide. Princípio da inviolabilidade. Dessa forma, a Convenção de Viena de 1961 estabeleceu para os seus signatários o princípio da inviolabilidade, que define que autoridades do Estado local não pode ingressar na missão diplomática sem autorização do chefe da missão. A exceção a isso é quando há necessidade de proteger vidas, como, por exemplo, em caso de incêndio em uma embaixada, quando os bombeiros poderão entrar sem demandar autorização. Então, as exceções são casos de risco de morte. Então, os bombeiros locais podem entrar sem uma autorização para uma questão de socorrer vidas. Fora isso, não pode jamais, seria caso de guerra, se alguém tentar violar uma embaixada ou busca em um embaixador. Eu assisti um filme, eu não lembro o autor, eu lembro quem é a pessoa, mas não lembro o nome. E ele estava no outro país, a filha dele havia sido sequestrada, e ele estava no outro país, era um cidadão americano. E naquele país, ele estava com sua filha, e ele, num veículo, correu, estava sendo perseguido por um grupo de pessoas que queriam matá-los, e ele dirigindo, e ele viu a embaixada americana. E ele adentrou na embaixada americana com o carro derrubando o portão, adentrou na embaixada dentro. Os inimigos não podiam entrar, nem ele poderia entrar, porque eles não sabiam quem estava dentro daquele carro. Mas a embaixada é privado, é inviolável. No filme, ele pega o celular, consegue falar com alguém fora da embaixada no país dele, deitado dentro do carro quietinho, e ele pede a possibilidade de vocês entrarem em contato com a embaixada. Eu estou dentro do carro, todas as armas estão apontadas para mim. Os seguranças da embaixada americana também já estavam com as armas apontadas para aquele carro. Caso ele saísse, ele seria morto. Ele tinha que se identificar. E ele derrubou o portão, ele violou a embaixada. Mas é uma ilustração boa aquele filme do como funciona uma embaixada. Aí ele conseguiu contato, alguém entrou em contato, alguém grande lá entrou em contato, avisou. E ali dentro agora ele estava protegido. Os inimigos não podiam mais atentar contra a vida dele e da filha dele, porque ele era um cidadão americano, ele estava dentro da embaixada americana que estava naquele outro país onde ele estava sendo perseguido. Então, veja a implicação de uma embaixada no Brasil da Palestina. O Hamas liderava o governo ali na faixa de Gaza. Então, o Hamas pode adentrar aqui na embaixada
E ninguém pode falar nada, ninguém pode fazer nada com eles. É inviolável, é uma proteção. Então veja as implicações que traz uma embaixada palestina em nosso país. Agora eu quero concluir com aquilo que a Bíblia diz. Falando sobre o embaixador. O embaixador, ele representa a sua nação naquele outro país. Aqui na terra, nós estamos representando o céu, representando o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos embaixadores, não é a nossa moradia eterna. Quem tem Cristo tem a vida eterna. Nós apenas representamos. Em breve nossa vida será ceifada. E nós vamos morar onde? Na nossa pátria celestial. Então, nesse momento, nós somos embaixadores. Primeiro que todos têm que nos respeitar como embaixadores do céu. Segundo, nós precisamos honrar a pátria celestial que nós representamos aqui na terra. Que você pense nisso, que você seja esse embaixador fiel à sua nação, que é a pátria celestial. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Obrigado a Deus por mais este dia, por mais esta palestra. Abençoa cada vida que assiste e ouve. Que assim, ó Deus, o teu nome seja engrandecido e que essas mensagens possam chegar até os confins da terra. Abençoa cada família, Deus, de forma muito especial. E que também, Deus, possa nos ajudar na divulgação, passando para outras pessoas, e que assim, Deus, muitos venham conhecer as verdades sobre Israel. Eu te oro, te agradeço, no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.